Descobri hoje que minha irmã gêmea é apenas uma Karen malvada e não quero mais ela na minha vida. Então, meu irmão, minha irmã mais velha, minha irmã gêmea e eu estávamos tomando brunch e começamos a falar sobre dinheiro. Minha irmã gêmea exclamou o quanto estava feliz em receber aqueles 100 mil quando eu completar 25 anos. Eu perguntei do que ela estava falando e ela disse: você sabe? Você está recebendo 300 mil daquele homem branco, certo? Mal posso esperar para receber minha parte. Esse homem branco era o pai do meu chefe. Ele era o avô mais doce e legal que você já conheceu. Ele me tratava como um de seus netos e quando ele morreu, me deixou 300 mil em seu testamento. Eu deveria receber o dinheiro aos 25 anos e a única regra era, nas palavras do meu avô, não seja egoísta, Joaninha. Então, eu planejava guardar 100 mil para mim, 100 mil para minha mãe e dividir os últimos 100 mil entre meus 3 irmãos. Mas minha irmã gêmea estava me incomodando desde que descobriu sobre o dinheiro, dizendo que eu deveria dar a ela os 100 mil inteiros porque ela é uma mãe com 2 filhos. Então, quando minha irmã disse isso, meus outros 2 irmãos disseram que não era justo minha irmã gêmea receber os 100 mil inteiros e que eles teriam que dividir o dinheiro. Eu lembrei a eles sobre a situação do dinheiro e disse à minha irmã gêmea que não, ela não está recebendo os 100 mil inteiros e que ela está dividindo com os outros 2 irmãos, eu já havia dito isso a ela. Ela começou a choramingar sobre como é injusto que a mãe esteja recebendo 100 mil sozinha. Lembrei minha irmã que nossa mãe merece mais esse dinheiro do que qualquer um de nós na mesa, e que ela não teve um carro, férias ou um colchão firme há anos. E que ela merece esse dinheiro porque cuidou de crianças ranhosas a nós. Minha irmã gêmea começou a discutir comigo, dizendo que ela deveria receber os 100 mil inteiros e que eu deveria dividir meus 100 mil entre nossos outros 2 irmãos e deixá-la ter os 100 mil para si mesma, ou deixar todos eles terem 100 mil para si mesmos. Eu disse: o que diabos aconteceu com a mãe e comigo? Minha irmã me lembrou que eu tenho 65 mil na minha conta bancária no momento e que eu deveria usar isso para mim e para a mãe. Agora, caro leitor, eu só tenho 65 mil na minha conta bancária porque economizei dinheiro do meu trabalho para o fundo da faculdade e meu chefe me deu 50 mil para a minha faculdade de presente de Natal. Eu disse à minha irmã que não vou tocar nesse dinheiro, é para a minha faculdade e que eu trabalho duro pelo meu dinheiro. Minha irmã riu, dizendo que cuidar de 4 crianças e chupar não é trabalho duro. Minha família é muito pobre e eu tenho que fazer o que preciso para sobreviver. Eu admito que já fiz alguns trabalhos estranhos aqui e ali. Mas passei por um inferno trabalhando para essa família, a ponto de eu ter perdido minha sanidade. Estou em terapia pelo que passei. Você provavelmente está se perguntando, em Eliezer, por que você ficou se estava passando por tanta merda? Me arranja um emprego que ofereça $1000 por semana. Minha irmã sabe sobre o que passei trabalhando para a família do meu chefe, todos os meus irmãos sabem agora. Então meu irmão me disse que minha irmã gêmea deveria calar a boca e que eu não preciso dar nada para ela. Minha irmã mais velha disse: se você está tão desesperada por dinheiro, por que não vende outro carro? Meu chefe deu um carro para minha irmã gêmea porque ele tem um carinho especial pelos meus sobrinhos. O carro antigo era muito pequeno. Minha irmã gêmea comentou que o carro não vale nada e como ela conseguiu mais dinheiro vendendo a cadeira do meu sobrinho. Meu coração afundou porque de alguma forma eu sabia do que ela estava falando, e na minha cabeça eu só estava gritando: por favor, não deixe ser a cadeira que meu avô fez para meu sobrinho. Minha irmã mais velha perguntou: em que cadeira? Você sabe, a cadeira branca com pterodáctilo que o vovô de Eliezer fez, respondeu minha irmã gêmea. Eu fiquei furiosa. Perguntei como ela pôde vender a cadeira do meu avô. Era um presente para o meu sobrinho, ela não tinha o direito de vendê-la. Minha irmã exclamou que ela é a mãe do meu sobrinho e que tudo que ele possui é dela. Perguntei quanto ela ganhou vendendo a cadeira do meu avô. Ela disse que foram apenas $30 porque a madeira era de boa qualidade. Eu queria estrangulá-la com sua estúpida gravata borboleta, porque meu avô era um incrível entalhador de madeira. Essa era sua paixão quando ele se aposentou e ele passou seus últimos 20 anos aperfeiçoando sua habilidade e artesanato. Ele pegava peças velhas de móveis, as renovava e as doava para abrigos para os sem-teto ou pessoas necessitadas. Se você tivesse um bebê, ele faria pequenos cavalinhos de madeira para berços de graça. Meu avô doou muito dinheiro para pessoas que precisavam mais do que ele. Ele foi um pai incrível e há uma placa na praça da cidade dele dedicada a ele. Então comecei a gritar: você é uma idiota. $30. Malditos $30. Valeu muito mais do que isso.
Minha irmã disse que não valia tanto assim porque não estava terminada, então minha irmã gêmea começou a criticar meu avô, chamando de preguiçoso e pouco profissional. E que ele fez um trabalho ruim com a tinta. Quer saber por que meu avô não conseguiu terminar a cadeira que fez para meu sobrinho? É porque ele teve câncer e morreu logo após começar a cadeira, então ela não está pintada corretamente e tem apenas um pequeno pterodáctilo ruim nela. E minha irmã gêmea sabia de toda a situação da cadeira e eu percebi que minha irmã gêmea era apenas uma vadia. E naquele momento, foi como um par de óculos vermelhos sendo retirados dos meus olhos e eu vi todos os sinais de alerta que ela produziu. Finalmente entendi o que meu chefe via nela, ela é uma vadia ingrata e malvada. Entendo por que meu chefe a chamou de versão 2.0 de sua filha. Entendo agora, vejo agora, o que ele quis dizer quando disse, por que você se importa com ela? Ela só vai te machucar no final, tudo faz sentido para mim. Por anos essa torturou-me fisicamente e mentalmente. Ela admitirá que me torturou e rirá e fingirá que foi uma piada. Eu tinha que andar em cima de cascas de ovos perto dela, a ponto de eu nem falar perto dela porque estava com medo de dizer algo estúpido. Eu me lembro agora, enquanto digito isso, que eu realmente contei para minha irmã sobre o que Lúcifer fez comigo, ou o nome que dou ao irmão do meu chefe, e ela fez piadas sobre isso, não uma, mas 2 vezes. Quando tentei compartilhar com minha irmã gêmea, ela fez piadas sobre eu ter sido forçada a fazer sexo, que ela não queria mais me beijar no rosto porque não queria que seus lábios engravidassem, ou quando ela começou a me chamar de bunda de diácono. Eu sei que pode parecer um nome estranho se você não ler muito sobre isso. Inferno. Minha mãe pensou que era uma versão estranha de bunda de frango. Não, era minha irmã fazendo piada sobre eu ter sido Eu estava fervendo neste ponto, então quando ela disse, eu também odeio o nome dele Varlock, não suporto esse nome. E ele poderia ter deixado algo no testamento para mim, eu também estava perto dele, sabe? Varlock não era o nome real do meu avô. Esse é o nome que a família imediata dele o chamava porque ele realmente não suportava o primeiro nome. E agora estou grávida, e se eu tiver um menino, vou dar o nome do meu avô. Eu amo muito esse homem, então quando ela disse tudo aquilo, me empurrou para o limite. Eu peguei meu copo cheio de suco de maçã e joguei na cabeça dela. Comecei a gritar e saí, xingando ela em holandês. Eu estava chorando na estrada quando liguei para meu noivo me buscar. Chorei, expliquei o que aconteceu e ele ficou tão irritado quanto eu porque esse era o avô biológico dele. Meu chefe ficou irritado e queria confrontar minha irmã, mas eu disse para não fazê-lo. No momento, não quero falar com nenhum membro da minha família, vou apenas tentar me afogar em orelhas de limão. Minha irmã continua me mandando mensagens dizendo quanto sente muito, que não quis me deixar chateada. Ela percebeu que sou a que tem dinheiro. Mas meu irmão está me mandando mensagem dizendo para não aceitar o pedido de desculpas dela porque ela lembrou que vou me casar com alguém rico. Eu entendo como desperdicei minha juventude cuidando de todas as necessidades e desejos dela. Estou cansada de ser o tapete dela. Ela não está convidada para o meu casamento. Eu quero manter meu relacionamento com meus sobrinhos, mas não quero ela na minha vida e não vou dar dinheiro para ela. Estou prestes a chorar até entrar em estado vegetativo com lanches. Eu sei que não era meu direito ficar chateada com a cadeira, mas tenho lembranças de ver meu avô fazendo cadeiras, então dói muito. E gostaria de salientar que qualquer coisa com a assinatura ou o nome da empresa do meu avô, mesmo que não esteja finalizada, vale pelo menos $1000. Edith, e eu sei que não deveria ter falado sobre o dinheiro, mas pensei que poderia confiar neles com esse fato porque são minha família e tudo mais. Vou criar um fundo universitário para meus sobrinhos, ela não vai receber nenhum centavo desse dinheiro maldito. Minha mãe está chateada comigo porque a família da minha irmã está passando por dificuldades financeiras e o dinheiro seria útil no futuro, mas como meu avô costumava dizer, às vezes, as pessoas precisam manter a boca fechada. As pessoas que disseram que eu estaria desrespeitando meu avô se desse esse dinheiro para minha irmã, obrigada por me fazer ver isso. Ela não vai receber nada de mim. Também quero acrescentar que minha irmã é casada e sinto muito pelo marido dela. A única razão pela qual ela precisa de dinheiro é porque continua dando festas e eventos. Edith 2, o marido dela me ligou, pedindo desculpas pelas ações da esposa. Eu contei a ele todas as bobagens que a esposa dele fez e que não quero mais minha irmã gêmea na minha vida, mas quero manter um relacionamento com meus sobrinhos. Vamos sentar e conversar sobre isso amanhã. Vou voltar a dormir.
Edit 3, são 4 da manhã e os comentários de vocês são adoráveis, muito adoráveis e estão me abrindo os olhos e percebi que minha família é muito mais fodida do que eu acreditava. Não é apenas a família do meu chefe, mas somos negros e pobres. Minha irmã gêmea me machucou muito mais do que eu percebi. Ela faz piadas comigo por ter sido estuprada. Quando ela mesma fez isso comigo quando éramos crianças, é engraçado de uma maneira doentia. Minha mãe também não está livre de culpa. Quando descobriu que fui forçada a perdoar minha irmã, entendi por que ela se sentiu culpada e chorou, mas porque foi há anos atrás. Eu amo minha mãe e ela melhorou ao longo dos anos, mas ela é tão boa em varrer tudo para debaixo do tapete que isso está me deixando tão irritada. Então, quando pedi para ir ao terapeuta, minha mãe disse: cito, eu sou sua terapeuta, mesmo que ela fosse parte do problema, e quando finalmente consegui um terapeuta, não me permitiram falar sobre minha automutilação. O chefe me arranjou um novo terapeuta agora. E quando contei a minha mãe sobre minha automutilação, ela ficou preocupada, como uma mãe deveria, mas também me disse para nunca fazer isso novamente porque, cito, é coisa de gente branca. Sim, eu me cortar e me... coisa de gente branca, aparentemente. O único objetivo que temos amanhã é que quero a cadeira do meu avô de volta. Minha irmã não vai ganhar nada de mim e só vou comprar as coisas que minha mãe precisa. Não consigo voltar a dormir agora, então eu e meu chefe vamos jogar Minecraft. Vou falar com meu terapeuta amanhã porque abri algumas feridas antigas e elas se recusam a fechar. Preciso ser curada adequadamente porque não consigo parar de chorar. Minha família é tão... Minha vida é um filme do Tyler Perry e eu odeio isso, mas vou assistir até o fim. Risos. Também deveria ter sido minha mãe nunca ter me falado que tenho autismo. Não sei por que ela decidiu não me contar, mas nunca me disse. Uma família exigente pede reembolso. Então, vai precisar de um pouco de contexto para explicar completamente a situação. Eu administro um pequeno hotel sozinho, 10 quartos no total. Há uma casa em que moro bem ao lado do hotel, então trabalho literalmente 24 horas por dia e sou o único aqui. O hotel é antigo, tendo sido construído nos anos 70 e está atualmente sob nova propriedade desde fevereiro deste ano, cerca de 2 meses agora. Estou trabalhando e morando aqui desde janeiro. Os novos proprietários estão trabalhando na renovação de todos os quartos lentamente e começaram desligando todos os aquecedores de propano para eventualmente mudar para o aquecimento elétrico. No momento, há novos aquecedores portáteis em todos os quartos, exceto nos quartos 7, 8 e 10. Tivemos que manter os antigos aquecedores desses quartos porque os novos continuavam disparando o disjuntor. No entanto, no máximo, eles ainda transformam esses quartos em fornos. Havia planos de reequipar tudo em algum momento no mês passado, mas apenas uma semana antes de ter alguém fazer isso, o toldo desabou devido à neve que recebemos este ano. Toldo, beirais, garagem. O que você quiser chamar. Caiu e esmagou meu carro. Então tivemos que suspender muitos de seus projetos para nos concentrarmos em consertar isso, mas o seguro é uma dor, então nem temos certeza de quando podemos começar a limpá-lo. Tivemos que fazer um escritório temporário em um dos quartos porque o escritório típico agora era inacessível devido ao toldo caído, mas não foi um problema até agora. Exceto por mim porque tenho que esperar uma ligação para saber se alguém chegou agora e tenho que ir lá fora para fazer reservas e fazer check-in das pessoas, ao contrário do que antes, quando o escritório estava anexado à casa e eu poderia fazer check-in e reservas muito mais rapidamente e facilmente. Agora, nossos preços não são baratos, mas também não são super caros. Precificamos os quartos no meio, já que somos um hotel 3 estrelas. Também é bom lembrar que é o meio do fim de semana e o fim de semana sempre teve tarifas mais altas. Para começar, o foco principal da nossa história será sobre meu hóspede exigente. Não sei o nome dele e não me importo em saber o nome dele. Vamos chamá-lo de Kevin. Kevin e sua família ligaram por volta das 10h30 da noite passada perguntando sobre alguns quartos para ele e sua família. Era sua esposa na linha e ela estava perguntando sobre os preços listados no Expedia. Agora, eu absolutamente detesto o Expedia. Eles oferecem preços muito abaixo da nossa tarifa normal e depois mal ganhamos um centavo depois de todas as taxas que temos que pagar a eles. Mas se as pessoas reservam pelo Expedia e chegam a esse preço, não é meu problema. É o acordo do Expedia. Mas não posso dar preços do Expedia como tarifas fixas por telefone. Não somos o Expedia. Depois de dizer isso a eles, eles mudaram de tom e pediram apenas um desconto para idosos.
Eu não teria ideia se eles estavam mentindo ou não apenas para receber o desconto, mas não vou discutir. Honestamente, dou descontos o tempo todo para pessoas que pedem gentilmente. Tipo, realmente não é grande coisa. De qualquer forma, 30 minutos depois, eles chegam e estacionam em nosso pequeno estacionamento com uma picape e um enorme trailer atrás deles. Sou terrível em estimar o tamanho das coisas, mas era maior do que o próprio caminhão. Parecia ter o tamanho de um grande trailer de cavalos. Mas nosso estacionamento é do lado pequeno, mal capaz de caber 10 carros no estacionamento e isso ocupa metade do espaço disponível. Sugeri que eles o estacionassem ao lado da estrada ao lado da casa, onde teriam muito mais facilidade para sair, e eles me disseram que estavam bem onde estavam. As pessoas geralmente moviam seus carros depois do check-in, então não vi problema em eles ficarem lá por enquanto. Durante o check-in, no entanto, eles pedem para ver os quartos primeiro. Isso também não é grande coisa, mas a maneira como ele perguntou foi meio rude e inesperada. Eu nem tinha feito o check-in ou cobrado o cartão dele ainda e ele perguntou: posso pegar a chave do quarto? Depois que dei a ele um olhar questionador, ele esclareceu que era para ver o quarto. Ele caminhou até o quarto king que havia reservado, verificou a firmeza da cama e disse: sim, isso está bom. Perguntei a ele se ele queria ver o outro quarto que ele havia reservado também e ele disse: não, não importa. Vamos ficar aqui esta noite. Então, eles imediatamente começaram a desempacotar todas as suas coisas para levar para seus quartos e tive que lembrá-los de que ainda precisava de uma assinatura porque não os tinha cobrado pelo quarto ainda. Levou alguns minutos antes que a esposa entrasse e eu repeti a ela o preço dos quartos. Esta será a segunda vez que os informei e ela disse: sim, está bem. Ela então inspecionou minuciosamente o recibo que lhe dei honestamente nem tenho certeza do que ela estava procurando. Eu disse a ela o preço. Eles tinham recebido desconto para idosos nos quartos como queriam, e nunca fizeram uma cena sobre o preço. Eu pensei que eles queriam um acordo mais barato por causa dos preços que o Expedia nos listou, mas eles reservaram nossos quartos mais caros e nem tentaram negociar. Novamente, dou descontos muito bons para pessoas que pedem gentilmente ou quando me dizem que estão com um orçamento limitado. Mas esses tipos de pessoas também não reservam os quartos mais caros. Enquanto eles estavam saindo do nosso escritório temporário, Kevin afirmou: e ninguém mais vai aparecer esta noite, então vou ficar estacionado aqui. Vamos sair bem cedo. E isso foi um problema. Ele estava estacionado diretamente no centro do estacionamento e eu tive que informá-los de que pessoas chegam para reservar um quarto a qualquer hora da noite, às vezes até mesmo às 2 horas da manhã. Sugeri novamente que ele estacionasse na beira da estrada onde havia mais espaço para ele e ele simplesmente disse que se moveria para o lado. O que ele fez, embora ainda ocupasse muito espaço. Não foi uma noite movimentada, e agora havia espaço suficiente para alguém passar por ele e chegar ao escritório temporário, por isso deixei por isso mesmo. Perguntei se precisavam de mais alguma coisa e disse a eles que, se precisassem de algo, bastava ligar para o número do hotel. Estou aqui literalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, e farei o meu melhor para ajudar no que precisarem. Agora, avançando para a manhã seguinte, fui acordado pontualmente às 6 horas por uma ligação. Era Kevin ligando e a primeira coisa que ele me disse foi algo como: essa foi a pior experiência que já tive em um hotel. Exijo um reembolso. Não me lembro exatamente das palavras dele porque acabará de acordar. Eu normalmente não acordo antes das 8 horas por causa de como meu horário de sono ficou desregulado. Sabe, com pessoas chegando aleatoriamente às 2 horas da manhã para um quarto. Então, perguntei qual era o problema e ele me disse que não havia absolutamente nenhum aquecimento nos quartos, não havia água quente e eles não conseguiam dormir porque os aquecedores de espaço estavam fazendo muito barulho. Pedi se poderia ir lá fora para dar uma olhada nos aquecedores e ele disse que tudo bem. Quando ele me perguntou na noite anterior se o termostato funcionava, eu disse que sim. No entanto, eu não tinha percebido que os proprietários haviam desligado completamente os aquecedores a gás, então a única coisa aquecendo o quarto era o aquecedor de espaço. Como eu disse antes, os aquecedores de espaço funcionam muito bem para aquecer os quartos. Eles apenas ficam na configuração mais baixa quando não estão ocupados, então cabe ao hóspede aumentar se quiser mais calor. De qualquer forma, quando fui verificar o aquecedor, entrei no quarto e definitivamente não estava frio. Lá fora, eu estava tremendo, mas não dentro do quarto. Depois de verificar, foi quando percebi que a chama piloto do aquecedor estava apagada.
Eu pedi desculpas pelo meu erro, mas reiterei que o aquecedor de espaço era mais do que suficiente para aquecer o quarto e perguntei se eles tinham aumentado a configuração mais baixa. Minha pergunta foi ignorada completamente quando ele disse: "E não importa se o aquecedor de espaço funciona ou não." Eu perguntei se o termostato funcionava e claramente não funciona. Esse aquecedor de espaço fez barulho a noite inteira e nos impediu de ter uma boa noite de sono. Ele então repete que não há água quente e eu digo a ele que ele está em um dos quartos mais distantes da pousada e leva alguns minutos de água correndo para alcançá-los. Era um hotel antigo, então as coisas não são perfeitas. Kevin me diz, e isso não é desculpa. Já viajei pelo mundo e fiquei em hotéis mais antigos que este e nunca tive esse problema. Ele pede um reembolso e eu lhe digo que vou ligar para meu chefe primeiro. Entro, pego o meu celular, e eles pedem para falar com Kevin no meu lugar. Volto lá fora e passo meu celular para eles e tenho o prazer de ouvir novamente suas reclamações sobre sua estadia, dizendo ao meu chefe que estávamos cobrando demais por nossos quartos e que estávamos enganando as pessoas. Kevin começou a ameaçar deixar avaliações ruins por semanas a fio se não recebesse seu reembolso. E sejamos claros aqui, somos uma pequena empresa familiar que acabou de começar a usar o Expedia, então há apenas cerca de 2 avaliações lá. Se ele realmente começasse a deixar um monte de avaliações ruins, nossa classificação e negócios resultantes sofreriam. Depois de algumas pequenas discussões, eles concordam em pelo menos aceitar um reembolso total em um dos quartos em que ficaram. Vou para o escritório temporário para começar o processo e a esposa vem até lá e me observa enquanto eu faço isso. Nosso sistema não estava funcionando como eu me lembrava, então tive que ligar para minha tia e acordá-la para ser lembrada de como fazer, mas acabei tendo que fazer de uma maneira diferente porque o sistema havia mudado. Acabei tendo que reembolsar o valor total e, em seguida, cobrar o cartão deles pela metade do preço. A esposa pediu um recibo e eu disse a ela que poderia fazer isso, mas não achava que o reembolso apareceria nele. De fato, não apareceu. Ainda mostrava um total de cerca de $155, mas eu apontei para ela que 72,46 haviam sido cobrados e havia um saldo devedor de 72,46 e era lá que estava o reembolso dela e o cartão dela seria cobrado apenas pelos 72,46. Acredito que esses eram os preços. Não me cite nisso, ela mesma começou a ficar impaciente comigo, sem entender por que eu não precisava ver o cartão de crédito dela para emitir o reembolso. Este é o primeiro hotel em que já trabalhei, então não sei como outros lugares fazem isso. Mas aqui, as informações do hóspede de pagamento são salvas no sistema para facilitar as devoluções dos hóspedes, para que não precisemos digitar todas as informações novamente. Então não precisava ver o cartão dela novamente porque suas informações já estavam no sistema. Tipo, eu nem peço para ver nenhuma identificação. Somos realmente relaxados aqui. De qualquer forma, ela ainda estava confusa sobre o recibo, então mostrei a ela diretamente no meu computador como processei o reembolso. Antes de sair, ela então me disse que o Wi-Fi não estava funcionando. Eu disse a ela que estava funcionando bem porque meu próprio celular estava conectado ao Wi-Fi. Ela me disse, e então você deve ter escrito errado porque nossa filha é super experiente em tecnologia e não conseguiu fazê-lo funcionar. O que é absurdo. A senha nunca mudou desde que estou aqui e funcionou perfeitamente bem para todos os outros hóspedes. Exceto alguns casais idosos para os quais tive que sair e inserir a senha para eles. Eles também são os que me disseram que o número da porta para ligar não funciona, apesar de eu entrar o número no meu celular e funcionar perfeitamente bem. Depois que eles foram embora, eu entrei em cada um dos quartos em que eles ficaram e, com certeza, os aquecedores estavam no nível mais baixo e a água estava aquecendo muito bem. Não havia nada de errado com os quartos, pelo que pude perceber, e parecia mesmo que ele estava procurando coisas para reclamar para não ter que pagar o preço total pelos quartos. Se eles tivessem me ligado a qualquer momento durante a noite para perguntar ou esclarecer sobre os aquecedores, eu teria ficado mais do que disposto a ir lá fora, descobrir que os aquecedores a gás haviam sido desligados e mostrar a eles como aumentar os aquecedores portáteis. Como eu disse antes, estou disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Meu carro foi destruído há um mês, então não é como se eu pudesse ir a qualquer lugar. Sinceramente, este tem sido um dos hóspedes menos exigentes com quem lidei até agora, mas é o mais recente. A maioria das pessoas não tem problema com nossos quartos e já tive pessoas que deixaram gorjetas e notas agradecendo pelo quarto agradável. Os quartos são rústicos, mas não são ruins. Eu mesmo limpo e constantemente verifico coisas como percevejos e ratos.
Então, o que você me diz? Estou reagindo exageradamente aqui? Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí, obrigado.